31 de janeiro de 2021. Cogito ergo sum. O meu eu verdadeiro do latim me traz a certeza. Se eu penso, logo existo. Vem em mim esse misto de pequenez e grandeza, de ser um ente pensante sobre minha existência, fruto da experiência terrestre como viajante. Rótulos não me abalam, por isso me sirvo da pena para dizer como é pequena a roupagem que me igualam. Somos todos diferentes, continuo com meu mantra. Cada um no seu tempo encontra soluções mais coerentes. Mais uma vez estamos aqui para tratar do nosso substantivo, é a nossa quarta parte. Nós vamos falar da estrutura interna do substantivo. Entre as desinências que na flexão se combinam com o substantivo está a marca de número. E nas línguas que a possuem, a marca de caso, nominativo, acusativo, etc., como se dá, por exemplo, no grego, no latim ou no alemão. O substantivo fora da flexão pode ser dotado da marca de gênero, menino, menina, gato, gata. Vamos falar particularmente do número. É uma categoria gramatical inerente primariamente ao substantivo, que se refere ao objetivo, ao objeto, considerando-os na sua unidade da classe a que pertencem. É o número singular, ou no seu conjunto de dois ou mais objetos da mesma classe. É o número plural. Quando o singular designa vários objetos de uma mesma classe, considerados num todo, temos o coletivo, como, por exemplo, professorado, alunado, caravana, cardume, etc. A classe dos objetos substantivos pode conter unidades descontínuas e discretas. São os objetos contáveis, como homem, cadeira, casa, etc., conforme nós já vimos em módulo anterior. A classe pode ser também constituída de objetos desprovidos de limites internos, como se fossem objetos únicos. São os não contáveis. Estes objetos únicos ou são massa ou matéria, ou concebidos como tal, como por exemplo, ouro, ferro, céu e etc. Ou uma ideia abstrata, como amor, saudade, riqueza, etc. Facilmente se pluralizam os substantivos que pertencem ao grupo dos contáveis. É o caso, por exemplo, de homem, homens, casa, casas. Já os não contáveis, em geral, se usam no singular, como singularia tantum. Em alguns desses nomes não contáveis, o plural alude a diferentes espécies ou a fragmentação, como vinhos, o tinto, o branco, o rosé. Notem que aqui, no tipo de vinho, rosé, ele está com um acento agudo, mas eu pronunciei como fechado. Por quê? Porque rosé aqui está na forma original da escrita em francês. Em francês, o acento é agudo, mas a pronúncia é fechada. Então o vinho é rosé. É o tipo do vinho que se opõe a branco, a tinto. Mares e, por consequência, se apresentam com variação semântica. Em português, o significado gramatical plural é obtido com a presença da desinência pluralizadora. O que significa desinência pluralizadora? É o S. Na maioria das palavras de língua portuguesa, o que vai definir se a palavra é singular ou plural é a presença ou ausência do S. Essa é a desinência pluralizadora, fonologicamente constituída pela consoante sibilante pós-vocálica diante de pausa. O singular se caracteriza pela ausência
desta desinência. Essa palavra grande aqui, sibilante, pós-vocálica, tudo isso é para falar do S, que o nome da letra é S, mas o fonema é S, S, S. Esse é o fonema. Eu estou fazendo a representação aqui vocal do fonema. O fonema é S, S. A letra, o nome da letra é S. Tudo bem? Prosseguindo, o singular se caracteriza pela ausência desta desinência. A flexão de número, em português, pelo mecanismo de concordância, se estende ao adjetivo e demais adjuntos do substantivo, e ao verbo, quando este entra em concordância de número com a pessoa do sujeito. A flexão de número dos substantivos. Temos uma situação, formação do plural com acréscimo de S, da famosa sibilante S. Forma-se o plural dos substantivos com acréscimo do morfema pluralizador, desinência do plural, S ou S, quando terminados explicitamente por vogal ou ditongo oral. No caso de livro, fica livros. E aqui eu vou exagerar bem. A Elide me lembrou uma situação bem interessante. A nossa tendência na leitura é simplesmente ignorar esses S's dos plurais. Parece que nós temos uma certa vergonha, vou chamar assim por falta de uma palavra melhor, mas o fato, a Elide tem razão, de fato, quando nós vamos fazer uma leitura corrida, em geral, nós não damos muito destaque para esses S's. Você tem razão, Elide. Vogal de tom oral, livro, livros, e aqui eu estou exagerando para lembrar que nós temos o plural, lei, leis, cajá, cajás. Observe que se eu não exagerar, praticamente nós esquecemos desse S. Vogal nasal tônica ou átona, no caso de imã, teremos no plural ímãs. No caso de irmã, teremos no plural irmãs. No caso de dom, teremos no plural o dons. Vejam que ela sibila mesmo. Ela faz esse barulho sibilante, como se fosse uma cobra. Ditongos nasais, ãe, tônicos e átonos, e ão, átono, mãe vai formar mães, bênção vai formar bênçãos. Agora, perfeito, nós chegamos ao final desse módulo, e aqui eu coloquei duas palavras que estão me chamando muito atenção há muito tempo. Não que elas me incomodem, não é isso, mas é a palavra carisma. Hoje nós percebemos que todas as pessoas têm carisma. Todas as pessoas. E eu percebo que poucas pessoas são simpáticas. Muitos são carismáticos, as pessoas insistem, tal pessoa é carismática. Como se ser simpático não fosse tão importante quanto ser carismático. Sendo que tem algumas pessoas que são muito carismáticas e não muito simpáticas. Não vou citar exemplos para não ferir suscetibilidades, mas o fato é que essas duas palavras são do latim. Carisma vem do latim carisma, que se escreve com CH, é um substantivo masculino. E olha que interessante, na teologia, carisma é a força ou dom conferido por graça divina. Vejam como esse carisma tem uma importância dentro da teologia. Tanto que tem até uma parte da igreja que é uma renovação carismática. Vocês devem conhecer. Como partícula externa, essa aqui é um dos verbetes. O outro verbete, como partícula externa, capacidade de atrair pessoas, de conquistá-las. Essas definições eu busquei no Aurélio. Eu, como sou também muito... gosto também de dar minhas definições. Carisma, no meu ponto de vista pessoal, é aquela pessoa que está com o guarda-chuva aberto e nós queremos entrar debaixo do guarda-chuva dessa pessoa, porque ela nos atrai.
ela tem uma força tão grande interior que ela acaba nos atraindo. E aqui eu vou dizer para vocês qual é o meu maior exemplo de carisma: Jesus. Eu gostaria, se eu tivesse altura moral para isso, de estar debaixo do guarda-chuva junto com Jesus, se ele estivesse segurando esse guarda-chuva. E acredito que muitas pessoas. Eu estou dando um exemplo máximo de carisma para vocês perceberem por que eu me sinto incomodado quando algumas pessoas falam: ah, fulano de tal é carismático, outro fulano também é carismático. Será que todas as pessoas que são carismáticas, nós gostaríamos de estar debaixo do guarda-chuva junto com elas? Muito bem. Agora vamos ver aqui a questão de simpatia, que também é do latim, escrito com Y, simpatia com Y e com TH no final. É um substantivo feminino, tendência que reúne duas ou mais pessoas. Então é uma simpatia que atrai ou une duas ou mais pessoas. E ainda uma inclinação e também o segundo verbete, atração que uma coisa ou ideia exerce sobre alguém. Talvez por essas definições aqui, as pessoas disseram: puxa, simpatia não é tão importante não. Acho que o mais importante é ser carismático. Mas vejam bem, nem toda pessoa carismática é uma pessoa simpática. É importante estabelecer essa diferença. Às vezes é até mais importante ser simpático do que ser carismático nesse caso. Tudo bem? Professor, bem, Hitler claro, era carismático. Eu queria evitar citar esse nome, Elide, porque ele pode trazer alguma controvérsia, alguma polêmica. Então é melhor nós não entrarmos nessa questão, tudo bem? Ok. Tá bom. Vamos lá. Eu trouxe aqui também três palavras, até pensando no que foi dito no último módulo: quimioterapia, radioterapia e mini-saia, que já foi falado no módulo anterior. A mini-saia, quando ela é dita a partícula sozinha, mini, ela deve ter acento, e eu vou explicar por quê. Se essa palavra mini aparecer sozinha e não tiver acento, obrigatoriamente, pelas regras gramaticais, pelas regras de acentuação, nós vamos ter que ler como mini. Perceberam porque ela precisa ter acento quando ela aparece sozinha? Por essa razão, simplesmente, tá? Isso acontece também com quimioterapia. As pessoas costumam abreviar essas palavras. Ah, estou fazendo químio. Eu estou fazendo químio. Se essa pessoa disser eu estou fazendo químio, obrigatoriamente, se ela for escrever essa palavra, vai ter que acentuar. Senão fica quimio, se não acentuar. É simplesmente por uma questão de regra de acentuação gráfica. Isso acontece também com radioterapia. Se for sozinha, estou fazendo rádio. Vai ter que ser acentuada, assim como é acentuada a palavra rádio. Senão fica radio. Tudo bem? E a mesma coisa vale para mini. Muito bem, chegamos ao final de mais esta teleaula. Estamos na nossa quarta parte, no módulo de substantivo. Espero que vocês tenham gostado. Continue se inscrevendo no canal, continuem dando seu ok, dando seu positivo, tocando no sininho para receber novas notificações. E não se esqueçam, eu estou também no Google. Vocês podem me achar com facilidade se vocês colocarem Bispoeta, tudo junto. Aparecerão lá todas as redes sociais das quais eu participo. Tudo bem? Muito obrigado, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.